Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela sua presença. Sua presença é muito importante para nós. Se gostar do que nós conversamos aqui hoje, puder se inscrever e dar um like de joinha, vai ajudar bastante ao canal e a outras pessoas, ok? Bem, meus amigos, para quem estão chegando pela primeira vez também, a informação de que eu leio o livro e faço alguns comentários sobre aquilo que eu acho necessário, né? Às vezes eu vou contra aquilo que está escrito aqui, com a minha visão e etc., as minhas opiniões. Nem sempre eu concordo com tudo que está escrito aqui. E quero deixar bem claro para vocês que não sou dono da verdade, nem quero convencer ninguém das coisas que eu acredito. Porque cada um tem direito de acreditar nisso ou naquilo. E vocês também têm o mesmo direito que eu tenho. Ok? Mas caso vocês tenham uma opinião diferente da minha, podem expor o comentário de vocês aqui, que eu terei um grande e imenso prazer em poder responder, né? Se estiver dentro das minhas condições, e conversar com vocês. Valeu, gente. Muito obrigado. Bem, nós estamos na parte, no capítulo 8. Livro segundo, capítulo 8. Ok? Nós paramos exatamente aqui, quando fala sobre a transmissão oculta do pensamento. Antes desse título, nós falamos sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. E antes disso, nós falamos sobre sono e os sonhos. Ok? Sono e os sonhos. Então, como eu não comentei, não fiz o comentário de uma experiência que eu passei, que vai encaixar perfeitamente nessa parte do sono e os sonhos, ok? Antes de darmos continuidade aqui, eu vou falar sobre o que me aconteceu, que está ligado, intrinsecamente ligado a esses acontecimentos do sono e os sonhos, que são as coisas que nos acontecem na pátria espiritual, ok? Que sempre tem uma ligação com a parte material. É uma história um pouco longa, vamos lá. Vamos ver se eu consigo falar bem rapidamente para que possamos dar continuidade à leitura e estudo. Bem, aconteceu comigo nessa época eu frequentava a casa espírita, era envolvido com os trabalhos mediúnicos e etc. Ok? Numa noite de sono, quando eu estava dormindo, eu me vi, né, lá no sonho, de frente, né, um local meio escuro, e eu via uma senhora com uma certa idade vindo na minha direção com a mão estendida. Só que aquele ambiente não estava me fazendo bem, eu estava me sentindo mal. Eu não via nada além disso, dessa senhora vindo na minha direção. E eu estava me sentindo muito mal naquele ambiente. Então, eu fiz o seguinte, eu fiz um esforço tremendo para acordar. Para sair daquele local, não queria ficar ali. Aí acordei, me sentei na cama e comecei a pensar, né, sobre o que havia acontecido. E refleti, o que essa senhora que estava vindo na minha direção queria comigo? Do que se tratava? O que poderia ser? Porque eu sempre acreditei, mesmo antes de frequentar o espiritismo,
Acreditei nessa relação, né? Que temos nós, espíritos, os que estão vivos e aqueles, vivos não, né? Os que estão encarnados e aqueles que estão na parte espiritual. Eu sempre acreditei nisso. Então, eu achei que tinha algum propósito e eu tinha que voltar a dormir para ir para aquele local, para aquele ambiente novamente e saber do que se tratava. Eu deveria voltar a dormir para dar continuidade a tal acontecimento, ok? Vocês sabem que quando a gente acorda, para voltar a sonhar com aquilo que estávamos sonhando, é um pouco difícil, para não dizer muito difícil. Mas, dessa vez eu consegui. É claro que não consegui sozinho, mas vamos ao que interessa. Eu consegui voltar a dormir, então me encontrava novamente de frente para essa senhora, de frente para ela, e ela com a mão estendida vindo na minha direção. O que aconteceu? Eu fiquei aguardando que ela se aproximasse, até que ela chegou perto de mim, ela não falou uma palavra sequer. Não mencionou nada. Estendeu a mão para mim, como se estivesse querendo me entregar algo. Estendi minha mão, ela abriu a mão dela e me entregou um pedacinho de papel. Ok? Aí eu peguei aquele pedaço de papel, abri para ver do que se tratava, e estava escrito ali assim, exatamente nessas palavras. Para o serralheiro, vou repetir a palavra serralheiro, ok? Para o serralheiro, Cláudia Luiza. Mais nada tinha nesse papel. Eu fiquei curioso, porque eu não conhecia ninguém com esse nome, claro. Mas eu tinha consciência que quando acordasse, provavelmente eu me esqueceria do sonho. Porque isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Quantos de nós falamos que não sonhamos, não é verdade? Então eu tinha essa consciência. Eu sabia disso. Então, no sonho mesmo, eu pensei comigo, eu não posso me esquecer desse nome ao acordar. E curioso que estava escrito errado a palavra serralheiro, porque a profissão de serralheiro tem o H, é serralheiro, vocês entenderam? E talvez por esse detalhe que parece pequeno, foi o que mais me chamou a atenção no momento que eu li aquilo escrito. Porque está escrito errado. Mas enfim, sabendo da possibilidade de eu esquecer daquele recado, daquilo que estava escrito, eu lá no sono, enquanto estava sonhando, repeti diversas vezes o que estava escrito. Para o serralheiro, Cláudia Luiza. Para umas 5 ou 6 vezes. Aí eu falei, bem, agora eu posso acordar. Aí acordei. Né? Despertei, era madrugada, sentei-me na cama e falei, que será? Não conheço ninguém com esse nome. Aí me levantei e eu falei, se eu dormir de novo, eu acabo esquecendo de tudo. Então eu vou pegar um papel, uma caneta e escrever. Aí fui até a sala, peguei o papel, uma caneta e escrevi, para o serralheiro, Cláudia Luiza. E voltei a dormir naturalmente. Quando acordei de manhã cedo, lembrava do sonho, mas não lembrava do nome da pessoa. Para vocês verem como é que o corpo da gente limita muitas coisas. Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Ainda bem que eu tomei o cuidado de escrever. Eu falei, para o serralheiro. Agora, quem era o nome, lembrava mesmo. Não me lembrava. Aí fui até a cozinha, que eu botei em cima da geladeira o papel com a caneta. Aí li, eu falei, a Cláudia Luiza. Minha mulher estava se aprontando para ir trabalhar. Aí eu contei a ela o ocorrido. E perguntei a ela, cara, eu não conheço ninguém com esse nome. Você conhece alguém por acaso? Aí ela me respondeu que poderia ser a colega dela do trabalho, que ela conhecia como Claudinha, diminutivo de Cláudia. Mas minha mulher não sabia se o nome dela
que o nome, sobrenome, outro nome próprio, né? Luísa. Ela falou, tem uma colega minha, que o apelido dela é Claudinha. Olha, então o nome dela é Cláudia. Mas eu não sei se ela tem o nome de Luísa no nome. Vou perguntar a ela e perguntar se ela está passando por algum problema. E minha mulher ainda falou, eu tenho que ser delicada com ela porque ela é crente. Então não posso falar nada que você sonhou com, se for ela, né, claro. Mas tudo bem, só verifique lá. Bem, enfim. Quando a minha mulher retornou do trabalho, veio a surpresa, que nem minha esposa sabia. O nome da menina realmente era Cláudia Luísa. Mas a surpresa maior não foi essa. Foi que ela ia fazer uma cirurgia na coluna e que tinha uma grande possibilidade de ficar paralítica, de depender de cadeira de rodas. E ela não tinha outra alternativa a não ser fazer essa cirurgia. E que aquela cirurgia estava marcada para 15 ou 20 dias na frente. E falou mais para minha esposa que a recuperação dela, segundo os médicos, ia ser para mais de 6 meses de recuperação. Isso se ela ficasse boa, se ela voltasse a andar. Aí minha esposa falou, caramba, eu não sabia de nada disso. Ela não contou para ninguém no trabalho, né? Tem pessoas que têm preconceito, têm vergonha, essas coisas todas, né? Mas enfim. Aí eu falei para minha esposa, bem, então, quem apareceu no sonho foi uma senhora idosa. A minha mulher, perguntei a ela se ela tinha alguma pessoa querida que ela gostasse muito, né, que ela amasse demais. Ela falou, minha avó. A minha esposa falou, sua avó tá bem? Ela falou, não, minha avó morreu tem um ano e pouco. Tem um pouco tempo que morreu. Eu sempre amei muito minha avó. Então nós conseguimos interpretar o sonho, que era a avó dela, querendo de alguma forma ajudar a neta. Certo? E como eu frequentava uma casa espírita, né? Eu era médium e tinha, nessa casa espírita que eu frequentava, toda terça-feira tinha uma cirurgia espiritual muito intensiva, principalmente para a parte da coluna. Cirurgia sem corte, claro, só espiritual. Então acho que foi tudo uma ligação por necessidade. Bem, mas o que eu podia fazer, uma vez que eu nem conhecia pessoalmente, nunca vi essa garota, colega da minha esposa, no trabalho. Não tinha contato nenhum com ela. Com a família dela, não tinha contato algum. Aí eu perguntei ao vice-presidente da casa, nessa casa espírita, o que eu poderia fazer? Não podia fazer nada. Eu não trabalhava na equipe mediúnica de cirurgia. Eu era médio de outro tipo de serviço, de trabalho da casa. O que poderia eu fazer? Aí o vice-presidente da casa me orientou a fazer o seguinte. Toda vez que nós fôssemos trabalhar mediunicamente na casa, eu lembrasse dessa idosa, me entregando o tal papel, né? E o nome que me foi dado. Minha esposa deveria, já que a minha esposa também trabalhava mediunicamente na casa, no mesmo dia que eu ia. Minha esposa, por sua vez, ia mentalizar a colega dela, que ela a conhecer pessoalmente, Cláudia Luísa. E nesse pensamento a gente ia pedir auxílio, né, para ela, espiritual, que ela fosse auxiliada. De alguma forma, era a única coisa que poderíamos fazer. Minha mulher não podia comentar com a menina porque ela era crente, e geralmente crente tem uma repulsa muito grande contra o espiritismo, mesmo porque acha que tudo é ligado a demônio, a capeta e por aí vai. Então, se minha esposa contasse para a menina, poderia acontecer dela, em vez de ajudá-la, prejudicá-la mais ainda, né? Ela ficar mais preocupada. Então não era o caminho. O caminho era a gente fazer o que podia ser feito. Eu mentalizando a senhora que me entregava o papel e minha esposa mentalizando a colega dela do trabalho. Bem, passaram os seus dias até que a menina saiu para fazer a cirurgia. Não foi mais trabalhar. A minha esposa me falou, Cláudia Luísa não vai trabalhar amanhã, que ela falou para mim, e vai para o hospital e se preparar para a cirurgia.
que se faria em alguns dias. Bem, a nossa parte continuou sendo feita, né, até obtermos alguma informação da menina após a cirurgia. Porque depois da cirurgia mais nada poderíamos fazer, a não ser mentalizar para a recuperação dela, se fosse o caso. Mas enfim, daí ocorreu que a menina fez a cirurgia. 15 dias depois, pasmem, a menina estava trabalhando. Olha que os médicos haviam dito que ela ia, no mínimo, precisar de 6 meses de recuperação se ela voltasse a andar. Então, meus irmãos, ela, graças a Deus, com 15 dias, já estava andando. Foi fazer os exames que tem que fazer, né? Esse negócio pós-operatório. E os médicos ficaram abismados com a recuperação que ela teve. Os médicos não conseguiram explicar, né, o que havia ocorrido com ela. Ok? Então, meus amigos, está aqui uma grande experiência que eu passei. Graças a Deus a menina se recuperou, voltou a trabalhar, não teve sequela alguma pós-operatória. Mas quem é o responsável disso tudo? É Deus. Quem teve merecimento, né, para acontecer as coisas da forma correta? Com certeza a avó dela. Porque ela intercedeu, né, pediu auxílio para a neta. E a neta tinha algum merecimento também. Com certeza. Então, Deus permite que essas coisas aconteçam, né, que os Espíritos nos ajudem, quando há todo o mecanismo, né, onde existe merecimento, necessidade, e por aí vai. Ok? Eu praticamente não fiz nada, claro, não fiz nada. A minha parte foi só transmitir aos espíritos trabalhadores, coitados, que trabalharam incessantemente para ajudar a garota, a menina, né? Enfim, então, meus amigos, os sonhos e os sonos são muito importantes. Muitas vezes nós não nos lembramos, claro, acordamos e a gente não lembra do que nos ocorreu. Mas geralmente nós trabalhamos sim, nós estudamos sim, e também fazemos besteira às vezes, né? Nos entregamos às paixões humanas e acabamos indo encontrar aqueles que pensam igual a gente, né? Mas então, meus amigos, está aqui uma prova, certo? Real, de um fato, que eu não poderia deixar de dividir com vocês, ok? Então, meus amigos, vamos dar continuidade à nossa leitura de hoje. Vamos lá, número 409, a transmissão oculta do pensamento, tá? Número 409. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? Resposta. Já vos dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditas. Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar. Bem, não tem muito o que falar sobre isso, né? Acontece com maior frequência. Ah, tive uma ideia, uma coisa e tal. Mas foi tudo partiu da espiritualidade para cá. E ele continua aqui. Nosso espírito revela assim frequentemente a outros espíritos, e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Então ele dá o cumprimento daquilo que ele falou ali em cima. Pergunta 420. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? Quer dizer, podemos nos comunicar se estiver completamente desperto? Resposta. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados,
Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. Vocês estão entendendo? Mesmo que eu esteja acordado, eu posso me comunicar em pensamento. Acontece muito isso, sabia? Às vezes você está andando na rua e pensa em alguém, poxa, fulano e coisa e tal, daqui a pouco fulano vem e se encontra contigo. Entendeu? Ele teve o mesmo pensamento, intuitivamente, e toma a decisão de mudar de direção, e às vezes até fala, não, nem ia passar por aqui. Me deu vontade de passar por aqui. Pois é, a gente se comunica e nem sempre se apercebe desses acontecimentos. E ele continua aqui. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se dizer que elas falam a linguagem dos espíritos. Tá vendo? De vez em quando a gente vive a vida de espírito bom, de espírito evoluído. Isso é para a gente ter esses, como é que é? Esses lances rápidos, para a gente ver que estamos próximos, né, de nos comunicarmos apenas pelo pensamento. Vamos lá. São ensaios, né? Agora ele vai falar sobre a letargia, catalepsia e mortes aparentes. Praticamente é tudo a mesma coisa, não é verdade? Mas muito semelhante uma coisa da outra. Ok? Vamos lá, pergunta 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não pode se manifestar? É pelos olhos e orelhas do corpo? Resposta: não, pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Pergunta: por que ele não pode se comunicar? O estado do corpo se opõe a isso. O estado particular dos órgãos vos dá prova de que há, no homem, outra coisa além do corpo, visto que o corpo, não tendo mais função, o espírito age. Entende? Então, esse estado cataléptico, coitado, o espírito está vendo tudo, só que ele não tem como se comunicar, porque tem uma deficiência ali no cérebro, geralmente, né? Agora vai falar sobre na letargia, né? 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe toda a aparência da morte e voltar em seguida? Resposta: na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo, tanto que ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito aí não retorna mais. Quando o homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não havia se completado. Então a letargia, na verdade, são aquele estado, né, que parece que a pessoa está morta. Me parece que muitas pessoas que têm esse tipo de problema, na atualidade está mais difícil, mas antigamente era enterrada viva. Porque o espírito não tem possibilidade de agir sobre o corpo por causa da doença que está no cérebro. Mas ele está ligado ainda. E as pessoas pensam que está morto, porque a batida do coração mesmo diminui numa proporção muito grande. Mas os órgãos estão ali funcionando. Certo? Então, não está morto, porque o espírito ainda está ligado. A morte só é completa quando o espírito é completamente desligado. 424. Pode, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e tornar a vida em si um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? É o caso do passe magnético, né? A, a médio, a senhora Isabel Salomão de Campos, fez isso muito. Eu não sei porque ela está com uma idade muito avançada, se ainda faz isso. Ela dá o passe de cura. Restabelece, né, a, a vida, o corpo, e devolve as energias vitais para que a pessoa não morra.
Mas isso nem todo mundo, porque quando chega a hora, minha gente, chegou a hora, chegou. Tanto é que tinha casos que ela falava, ó, nem adianta dar passe de cura, porque esse daí já está na hora. O desfile já avisava ela, ó, esse daí tem que desencarnar agora mesmo. Ok? Aí ele vai responder aqui se há essa possibilidade. Ele responde, sim, sem dúvida. E disso tem de todos os dias a prova. O magnetismo, que é o que eu falei, né? É, nesse caso, um poderoso meio, porque substitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Tá vendo? Então, sim, através do passe, que é o magnetismo. Ele faz uma nota aqui. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio que a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica. É o que acontece no cérebro, né? Ainda inexplicada. Naquela época não se entendia. Hoje muita gente já sabe que é um problema no cérebro. E elas diferem em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, tá vendo? E dá ao corpo toda a aparência da morte, certo? Na catalepsia, geralmente a pessoa fica estribuchando, né, se tremendo. Ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. Quer dizer, a pessoa fica gritando, fica babando, fica... Depende do estado, né? Cataléptico de cada um, do grau. A letargia é sempre natural. A catalepsia é algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética, tá vendo? Então, um passe, no caso, ela pode resolver. Vamos ver sonambulismo, né? Vocês vão falar mais ou menos o que é sonambulismo. Deixa eu ver o tamanho. Dá para ler essa parte, já vamos para 27 minutos. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? Vamos lá. É uma independência da alma, mais completa que no sonho. E, nesse caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais estão, de alguma forma, em estado cataléptico, não recebe mais as impressões exteriores. Este estado se manifesta, sobretudo durante o sono, e é um momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, se entrega a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo da qual se serve. Então, de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão, naquele de comunicação escrita. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluídos o da memória, começam a despertar. Este recebe imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também então, em repouso, não capta senão sensações confusas e frequentemente sem nexo e sem alguma razão de ser aparente, misturadas que são de vagas lembranças, seja desta existência, seja de existências anteriores. É fácil então compreender porque os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e porque os sonhos dos quais se conserva a memória não têm, ou mais frequentemente, nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente, porque ocorre que eles são consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes mesmo uma espécie de intuição do futuro. Então, meus amigos, o sonambulismo é outro estado do espírito, né? Diferente do estado quando a gente está dormindo. Ele tem uma, como é que diz? Uma visão mais
exata do que está acontecendo. E consegue transmitir para o corpo, que está lá em estado de sono, e o corpo fala por ele. É interessante isso. Aconteceu, tem várias coisas para tocar aqui, vocês vão ver que isso é verdade. Aconteceu uma vez com o meu filho mais velho, ele era sonâmbulo, ele tinha mania de andar. Levantava, andava, ficava falando sozinho, depois voltava para a cama e dormia. Sempre aconteceu assim naturalmente. Uma vez, uma noite, né? Ele levantou, eu vi o barulho de alguém se levantar da cama, barulho que faz naturalmente, a porta do banheiro se abrir. Aí eu levantei e fui ver, era o meu filho mais velho, ele estava urinando. Só que ele não estava urinando na privada, ele estava mijando fora da privada. Aí eu falei para ele, ô Eduardo, olha o que está fazendo, está mijando fora da privada, que eu pensei que ele tivesse acordado. Aí ele, sem abrir os olhos, olhou para mim, quer dizer, olhou não, né, virou para mim, e falou, eu sei, pai, estou mijando no chão. Aí, quer dizer, ele, de olhos fechados falando isso, eu falei, esse maluco aí está sonambólico. Por quê? O espírito não estava ali, naquele momento, presente inteiramente no corpo, e estava em outro local, por alguma necessidade. O corpo tinha necessidade, né, de urinar, e ele permitiu o espírito, onde quer que estivesse, deixou o corpo ir lá urinar. E mijou no chão mesmo, pelo menos foi no banheiro, né? Mas enfim, então o espírito não estava inteiramente ali naquele momento no corpo, ok? Estava em outro local. Então o sonambólico ele tem essa capacidade de comandar o corpo estando bem longe dele, ok? Por isso que eles mandam as mensagens. O corpo fica, ele vai lá para não sei onde, conversa com não sei quem e manda as mensagens para o corpo, estando ele lá naquele local, ou em presença de espírito ou em pensamento. Bem, gente, vamos parar aqui, que já deu o nosso tempo, né? Vamos parar na pergunta 426. Então, paramos aqui na terceira parte, ok? E daqui nós vamos dar continuidade depois, que será a quarta parte. Queremos dar prosseguimento a esse estudo sobre o sonambulismo, ok? Ó, muito obrigado a presença de vocês. Que Deus abençoe e proteja vocês, a família de vocês, ok? E qualquer dúvida, podem mandar aqui para mim, que eu terei imenso prazer em responder, claro, se eu tiver a condição de responder, ok? Se vocês quiserem contar fatos que ocorreram com vocês, eu acho legal que eu posso botar aqui também, nesse canal. Algum causos, né? Como esse que aconteceu comigo. Esses que aconteceram que eu tenho sempre colocado aqui. Quando eu me lembro dele, às vezes eu me esqueço. Mas enfim, será legal também eu trazer isso para outras pessoas ouvirem a experiência de vocês. Ok? Manda pra gente, que eu coloco aqui no canal 5 toda boa vontade do mundo. Obrigado. Não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no nosso canal. Tchau, fui. Que Deus abençoe cada um de vocês.